Olá, é um prazer imenso estar ali junto com você para mais um estudo de Palavra de Deus, ali nesse canal, na Luz de Bíblia. Já não está ali para uma temporada, ou seja, trata sobre o assunto de mudanças ou de estações e até tempos de família. E essa semana ali, nós também fala sobre um tema, e esse tema é famílias de fé. Acompanhe esse tema e esse estudo junto conosco. Mas antes, vamos fazer uma oração. Querido Deus, louvado seja o nome de Deus. Que agora de nossa 11ª lição e estudo de palavra de Deus, continue a abençoar ricamente famílias e pessoas que pensam fazer família. Que não pode ser uma família de fé, mesmo dentro de uma geração perversa. Continue acompanhando ali nesse estudo. Queremos te pedir humildemente em nome de Jesus. Amém. Nós tudo, nasce e nos cria dentro de um contexto cultural, certo? É filhos, é pais, é nos lar, nossa família, até mesmo a própria igreja está dentro de um contexto cultural. Então, não deve ser sábios e sensatos para não saber lidar com questões culturais. A cultura pode ser uma amiga ou inimiga quando te influencia nossa fé cristã e nosso padrão bíblico, nossa forma de viver, nosso estilo de vida e nosso comportamento. Então, eu devo estar ciente que para fazer um balanço entre coisa que é aceitável na nossa cultura, que está de acordo com nossa fé e coisa que está. Então é necessário muita ponderação e discernimento. Não deve exercer cuidado para nunca comprometer nos valores cristãos em relação à cultura. Não toma cuidado, porque qualquer rejeição desnecessária de cultura pode comprometer nosso testemunho no meio que nós vivemos. Então, apelo que eu estou fazendo ali é que não deve criar um balanço ou um equilíbrio entre a fé cristã, ou seja, o cristianismo e a cultura. Como assim? Não deve ser fiéis biblicamente, ao mesmo tempo ser sensíveis culturalmente. Não tem 5 perguntas que é para fazer, que é para poder entender qual que é a orientação bíblica quanto a esse dinamismo em famílias de fé, dinamismo do cristianismo dentro de um contexto cultural. E essa primeira pergunta é como que nos primeiros missionários, os apóstolos, entendem o dinamismo da cultura quando eles pregavam o evangelho. Eles aprendem algumas lições. Nós também vamos agora 4 lições que eles aprendem quando eles lidavam com outras culturas. Nós vamos fazer leitura agora de Atos capítulo 10, versículo 34 e 35, que é a primeira lição aprendida. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então, meus queridos, nessa primeira lição, notou hoje que Pedro, depois de receber essa visão, repara que Deus quer fazer distinção ou acepção de pessoas. Então, primeira lição, a tratar com outras culturas, que para Deus que existe gênero, sexo, idade, status social ou entre outras coisas, que te faziam mais favorecido e outros menos favorecido. Segunda lição está no livro de Atos, capítulo 15, versos 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Nessa segunda lição que se aprende é que há princípios no Evangelho que são imutáveis e quer dizer o quê? Transculturais. Terceira lição que se aprende está na 2 de Coríntios, ou seja, está na 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Nessa terceira lição, apóstolo Paulo se repara que quando estiver em contato com outras culturas ou outros povos de costumes diferentes,
Qual que deve ser nosso comportamento? Pregar a Cristo e não nos preconceitos culturais, nossa parcialidade, nossa tendência, nossos costumes pessoais. Então, eu deve ter cuidado. É pregar a Cristo e não nossa cultura. Nessa quarta e última lição que apóstolos lidam com situações de culturas diferentes que vocês, nós podemos abrir no livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versos 21 e 22. Examinai tudo, retenda o bem, abstenda-vos de toda a aparência do mal. Na qualquer cultura que nos entra em contato, a Bíblia está fazendo deve jogar para aquele lado que é bem, para aquele lado que está por dando oportunidade de pregar o Evangelho. Tudo dizer que é bom, está fazendo bem ou não? Então hoje é que as partes positivas da cultura e usa-lo como meio de pregar o Evangelho no meio de que as culturas lá. E está falando também que o deve dizer que é bom e evita também o que? Toda a aparência do mal. Se tem uma coisa que não cultura de ser ofensivo e que está em contraste com doutrina ou com nossas crenças bíblicas, claro, se terapia evita ao máximo possível. Então, com as 4 lições de que se aprende, mas Deus quer fazer acepção ou distinção de pessoas, mas não deve pregar Cristo e não nos preconceitos culturais. E que não deve reter coisa que é bom e evita a aparência do mal. Porque ali, no tempo de hoje aqui, houve uma iluminação para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos, para os primeiros missionários cristãos, a entender que Deus é que Deus de Israel somente, não é que Deus de uma só determinada religião, mas sim que Deus é um Deus de todo tipo de pessoas. E aceite. Tudo pessoas é aceita aos olhos de Deus. Jonas é um dos exemplos de Velho Testamento que entende como é que Deus está por perdoar mesmo uma nação que é israelita. Eu só lembro que quando ele vai para Nínive, que prega, depois ele fica zangado com Deus, mas sabe que Deus é misericordioso, mas Deus está perdoa a pessoa e outras pessoas que é povo israelita, e fica muito zangado, né? Então acredita que não deve ter um comportamento diferente. Aceitar as pessoas, ou ele é muçulmano, ou ele é arábico, ou ele é de qualquer outro país, de qualquer cultura diferente. Nós, como povo de Deus, o Evangelho abarca, ou seja, abrange todo tipo de pessoas. E agora? Tem uma segunda pergunta para nós. Será que a cultura tem poder, tem uma forte tensão sobre famílias que acreditam mesmo de Deus, que acreditam mesmo fazer parte da fé, da família do cristianismo? É claro, a resposta pode ser mesmo óbvia. É claro que a cultura tem uma forte pressão sobre famílias da fé. E a Bíblia está mostrando claramente que ele, através de exemplos, que famílias deixam com que cultura influencie essas decisões e traz problemas no seio familiar. Então, não aguardem no hoje agora, de modo que Deus, mesmo assim, dando que os erros culturais, como é que Deus trata esse tipo de casos? O primeiro exemplo que nos tem é o exemplo de Abraão, Sara e Agar. Não sei, na cultura, no antigo Médio Oriente, eles tinham essa cultura de quando uma mulher é estéril, que está conseguindo ter filho, de ser escrava ou ser serva, que para ser marido pode levantar seu nome através de sua posteridade, através de sua descendência. Então, dentro desse contexto cultural que estava sempre presente diante de Deus, que Sara desse conselho para Abraão. Ele falou, não está minha serva, e você tem filho, assim não está cumpre promessa de Deus. Mas, na verdade, meus filhos, Deus que precisa de ajuda cultural para cumprir essas promessas. E que ele acontece, que não acaba de hoje ali, que Abraão e Sara houve um atalho cultural que é para fazer com que promessas de Deus sejam realidade. Mas, meus queridos, não deixa Deus cumprir essas promessas de sua maneira e não de nossa maneira. E eles foram influenciados pela cultura. Não tem
isso foi influenciado por cultura. Não tem um outro exemplo de Jacó e sua família. Não sabe que Jacó é um servo de Deus, e há muito tempo Satã andava junto com Deus, mesmo com esses desafios, que quando estava de volta para ser irmão Esaú, depois que veio para seu próprio território, a Bíblia está falando que ainda tinha deuses estranhos, mesmo sendo Jacó, adorando Deus único, ainda essa família tinha deuses estranhos. Mas mesmo assim, Deus guia os homens. E chega no momento com que está tudo que os deuses estranhos e tudo brincos e argolas que estavam pendentes nos seus ouvidos. E o outro exemplo é de israelitas que casam com pessoas gentias ou com pessoas pagãos, né? Como diz, tem um exemplo também de Salomão. Tudo aquilo para mostrar que está mostrando que o quê? Que a cultura tem uma forte pressão e influência sobre o povo de Deus. E é que deve ser descartado como algo banal. Não, tem influência sim. Agora, nessa semana, ou seja, nessa lição de estudo de palavra de Deus, nós estamos para hoje modo que a Bíblia está dando orientações quanto a isso. Nossa terceira pergunta é bem interessante. Modo que como famílias de fé não tem frente a desafios de mudanças. No cabo de hoje, em algumas lições atrás, que tem mudanças que é esperadas, tem outros que é esperados. Mudanças imprevisíveis e talvez esta perturba nas emoções. Por exemplo, morte, divórcio, fracasso profissional, e entre outras coisas que às vezes trabalham a economia mesmo da família, e entre outras coisas, certo? E agora, como que uma família de fé, nessa geração perversa, nessa geração mundana, deve levantar padrões bíblicos bem altos, modo que deve enfrentar nos desafios. Nós sabemos hoje agora alguns exemplos bíblicos de situações, de mudanças mesmo dramáticas, que causam problemas mesmo emocionais, mas não acaba para bem hoje como modo que foi vencedoras, mesmo de situações adversas a seus próprios sucessos na vida. Primeira lição que eu estou hoje ali é Abraão, Sara e Ló. Eles deixam essas famílias, porque Deus falou assim, nos deixa nossa parentela, nossa família, nos vem para uma terra com que mostra nos, para torna a boa Abraão, pai de muitas nações. E Abraão labanda, toma-se mulher, sua família, com Ló, seu sobrinho, e avança para uma terra estrangeira. Meus queridos, mudança geográfica, talvez também está trazendo problemas. E principalmente conflitos culturais. Bom, essa daí de uma cultura para entrar em outra cultura. Cultura de o quê? Cultura de caldeus para cultura de Canaã. Claro, tem choques culturais, mas mesmo assim, mesmo com problemas, com desafios, mantém padrões, mantém aquela fé que tinha fixado na Deus. Independente de mudança geográfica, é possível sim não manter uma fé firme na Deus. A segunda lição é de Hadassah, a rainha Esther, que por causa de guerra tem perdido seu pai e sua mãe. Nós imagina comigo uma criança que tem seu pai e sua mãe, foi educado para ser tio Mardoqueu. É que algo fácil. Nós imagina que as turbulências, que as perturbações emocionais que Esther, que Hadassah podia ter, mas mesmo assim, em meio a aquelas provações e tribulações que passam na vida, foi uma oportunidade que Deus utiliza para salvar seu povo. Então, ao enfrentar problemas familiares, de mudanças radicais, tem sempre em mente, de maneira que te enfrenta, te determina o resultado de que as situações na tua vida. Terceira lição é Daniel com seus 3 companheiros, Misael, Ananias e aquele outro. Notou hoje que Deus, através desse problema que estive, que problema? Eu sabia que eles foram jovens quando eles foram tirados de seus pais na Jerusalém. E esses jovens ali, Daniel e aqueles 3 amigos, disseram, essa fazia parte da nobreza de Judá. Eles foram tirados
no meio da adolescência e colocaram na corte de Babilônia. Meus queridos, perda de família, foi trocar o nome, perda de identidade pessoal e tudo que ele, mas mesmo assim, esse esconde, permanece o quê? Permanece fiel a Deus em meio à tempestade de mudanças dramáticas nessas vidas. Que lições que a nós podemos aprender de que ele? Independente de mudanças que acontecem na nossa vida, é modo que nós responde que cria nossa própria história. Mudanças, ou boas ou más, sempre tem dois, pode causa para lado positivo ou para lado negativo. Você pode escolher, através de mudanças negativas, ter mais intimidade com Deus, mais crescimento espiritual. Ou escolhe também a passar mais seu tempo com ansiedade, com estresse, com medo e incerteza de futuro. Tudo depende de escolhas que nós não fazemos com as mudanças. Meus queridos, não para de ser vítimas de mudanças e assim não passa a escrever nossa própria história com nossas escolhas. Nosso maior problema é o quê? Nosso maior problema é cair obstáculos no caminho. Mas assim, escolhas que você faz às vezes errado, que ali sim é o problema. Mas obstáculos não. Obstáculos podem ser um trampolim e um apoio, uma ajuda para alcançar mais grandeza espiritual. Meus queridos, se a nós nunca extrair lições importantes de nossas dificuldades, nosso sofrimento é inútil, não vale a pena. Então, não deve cresce na fé através de provações, de coisas que também nunca sabe. São uns proporcionadores de o quê? De crescimento espiritual, com fé forte. E agora, será que nossa fé está cresce a cada dia para nos proteger nossa família contra dardos inflamados do inimigo? Uma pergunta. A quarta pergunta. Você tem fé como de primeira geração? Você tem a fé da primeira geração? No meu hoje agora, modo que a Bíblia está apresentando esse tipo de fé e modo que deve ser o quê? Que deve ser imitado. No livro de Juízes, capítulo 2, a partir do verso 3 a verso 7, fala que durante o tempo de Josué e de anciãos que vinham depois dele, israelitas permanecem fiéis a Deus. Mas fala que vem uma outra geração que concheba a Deus. E eles fazem segundo da vez na gana faz. E a Bíblia está falando que eles deixam Deus de lado e eles começam a seguir Baal e Astarote. E não estou dizendo que ali é uma dificuldade. Normalmente, a primeira geração que experiencia que os milagres, que os sinais de Deus têm intervir na história de Israel, tudo isso, eles tinham uma força de vontade bem grande, uma paixão, o quê? Um comprometimento. Então, repara aqui, primeira geração tem uma paixão mesmo forte, um comprometimento mais acentuado. E agora? Primeira geração de Abel uma segunda geração que concheba que as coisas que a primeira geração concheba. E eles começam simplesmente com rituais, tradição, costumes e hábitos já formados. E eles começam a perder aquele compromisso com Deus e o quê? Com aquela paixão. E agora? A nós que já não passa para várias gerações que agora não estão ali. Que fé que nós nos imita? Da primeira geração ou da segunda geração? Meus queridos, um flow que a fé, a verdadeira fé é capacidade de pais para filhos de uma maneira genética, nem por maneira de tradição oral. Claro, tem essa influência, tem inspira. A fé de um pai para seu filho é simplesmente para o quê? Para inspira mais fé, mas ele é transmissível. Então, um ponto importante que eu gostava de reparar nele é o quê? É que a fé, meus queridos, ele é transmissível para outro. Ou dá um pouco de fé. Não, a fé está assim para inspira fé em outras pessoas, mas a fé ele é algo pessoal e individual. E a Bíblia está falando claramente em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus tem prazer quando chega diante dele
com fé. Então, toma cuidado, meus queridos. Coisa que está marcada a primeira geração é o quê? Compromisso e muita paixão. E no cuidado, porque a segunda geração tem tendência de ser normal. Vemos na igreja, culto, adoração, música, tudo que as pessoas passam a ser tão normal, tão tradicionalmente feitos, que não perde a glória de Deus, ou a adoração. A adoração por detrás de tudo que é liturgia que não tem na igreja. Se a nós não queremos ter fé da primeira geração, não deve ter uma experiência pessoal com Jesus. Tem essa famosa frase que está falando que Deus que tem netos, Deus tem só filhos. Netos é a segunda geração, filhos é da primeira geração. A diferença é que na primeira geração é quando não passa a ter uma experiência pessoal com Jesus. Meus queridos, palavra de Deus, está falando na João capítulo 1, verso 12 e 13, que Deus tem dado o nosso poder, ou o direito de ser feitos o quê? Filhos de Deus. Ele falou que nós não canamos de vontade da carne, nem vontade humana, mas sim de quem? De Deus. E logo, um pouco mais à frente, no capítulo 3 do livro de São João, verso 7, Deus está chamando a atenção e falou assim, tem importa com que nós não nasce de novo. Que nascimento é este? Que ele é nascimento do batismo. Se não nasce da água e do Espírito, é impossível, não experiencia essa fé que essa primeira geração teve. Essa geração que mesmo apesar desses problemas, desses desafios e desses fracassos, mas mantém sempre fiel a Deus. Essa mesma fé deve ser passada como um legado para outras gerações, mas não como sendo frio, mas sim como sendo vivo. Por causa de dizer, a única diferença é que a primeira geração teve uma experiência pessoal e talvez a segunda geração tem simplesmente uma experiência com costumes e tradições normais que não tem na igreja. Mas é necessário que haja o quê? Um contato íntimo com Deus. Porque a palavra de Deus está falando também na 1 João capítulo 5, verso 1. Ele fala que tudo aquele que está crendo em Jesus, mas ele é nascido de Deus. Basta você crer e você recebe o batismo da água e do Espírito. Você torna, você fazer parte da primeira geração com experiência pessoal com a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Na corrida de estafeta, participante de jogo corre com algo na mão e também te entrega na próximo participante que para você ver se recebe e corre também para entrega para mais um outro participante e assim corre para entregar o companheiro assim sucessivamente. Então, nós é comparado na palavra de Deus como sendo corredores. Agora, nós como corredores desse século ali, que é século 21, não tem uma mensagem. E pergunta é, qual que é essa mensagem que no tempo passa para a próxima geração? Jesus Cristo, o crucificado e o ressurreto. A palavra de Deus fala que é bem morre por causa do quê? Na São João 3,16. Fala que Deus ama o mundo de tal maneira que desse filho para bem morre, para morrer dizer, para não poder ter salvação, que tudo aquele que está crendo em Jesus, cata morre, mas se tem a vida eterna. E também que através de Jesus, Deus reconcilia com Ele o mundo. E assim também nós nos devemos reconciliar com Deus através da pessoa de Jesus. Que ali que deve ser a mensagem pregada. Que ali que deve ser a mensagem pregada. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus que dá-se vida para a salvação da raça humana. Não deve pregar essa mensagem para todas pessoas com entusiasmo de evangelho, com alegria. Eu sabia por quê, meus queridos? Hoje em dia, dificilmente pessoas que falam de Deus, de religião. Tem que crer. E tem outros que querem saber de nada sobre aquela. Mas não quer flanhoso, não quer flabo. Se não aceita o poder do Espírito Santo no nosso coração, e está íntimo, com gozo e alegria,
Uma palavra de Deus está falando em Jeremias: achadas tuas palavras, logo as comi, e foram gozo, alegria e paz ao meu coração. Se na verdade não deixa com que o Espírito Santo a poder no nosso coração e está impulsionando a fala dessa mensagem, não como algo morto, insípido, sem gosto, mas sim com alegria, com certeza que você está falando sobre a verdade. Porque essa mensagem, esse evangelho é poder de Deus para a salvação de qualquer tipo de pessoas. É só quando não te experiencia e não te vivencia as boas novas dessa mensagem é que partilha dessa mensagem te torna imparável. Essa partilha te torna alegre e motivado para o amor de Jesus. E agora, para concluir, gostaria de partilhar conosco um texto para reflexão que fala sobre famílias humanas, famílias de fé diante de Deus. Como é que Deus, ou seja, modo que Deus está olhando ou doutorado, ou iletrado, ou rico ou pobre. E esse texto está no livro de Obreiros Evangélicos, página 330. A religião de Cristo eleva o que a recebe a um plano mais alto de pensamento e ação, ao mesmo tempo que apresenta toda a família humana como sendo semelhantemente objeto do amor de Deus, sendo comprados pelo sacrifício do seu Filho. Vem encontrar-se aos pés de Jesus o rico e o pobre, o letrado e o ignorante, sem nenhuma ideia de discriminação ou preeminência mundana. Todas as distinções terrestres desaparecem ao contemplarmos aquele a quem os nossos pecados traspassaram. A abnegação, a condescendência, a infinita compaixão daquele que era tão exaltado no céu faz envergonhar o orgulho humano, a presunção e as classes sociais. A religião pura e imaculada manifesta seus celestiais princípios, levando à unidade todos quantos são santificados pela verdade. Todos se unem como almas compradas por sangue, igualmente dependentes daquele que os redimiu para Deus. Amém? Meus queridos, esse texto aí reflete que diante de Deus, que tem distinção de classe, nós tudo é amado e nós tudo foi dado à vida de Jesus Cristo, para nossa própria salvação. Meus queridos, fazendo uma breve recapitulação de lição, nesse tema que nos trata sobre famílias de fé, é necessário que haja um balanço, um equilíbrio entre ser o quê? Fé, entre ter a fé da Bíblia e de ser sensível também à cultura. E no cabo de hoje também, que mesmo a mudanças, ou geográfico, ou cultural, ou qualquer tipo de mudança, é que nós devemos estar sempre cientes que o único que nós usamos princípios bíblicos é o que? Transculturais, é imutáveis. De mesma forma, no cabo aprende também que nós tudo passa por situações difíceis, para provação, para mudanças, que às vezes trazendo tristeza, mas depende de nossa resposta às situações, que não ser vítimas dos nossos problemas, mas sim nos escreve nossa história com as próprias escolhas. E nos lembra sempre que em tudo nos deve dar graça e que todas as coisas cooperam para bem de que as que amam a Deus. E nós deve subir, deve alcançar, deve correr para a soberana vocação que está em Cristo Jesus, sempre com o zelo, com esse amor, essa paixão e esse compromisso de primeira geração, para maior dizer, por causa de uma experiência pessoal com Cristo. E por último, nos lembra que não sendo uma corrida. A Bíblia está comparando em Hebreus 12, verso 1 e 2, está comparando que nós está falando que nós é corredores, mas nessa corrida, que não ouve palavra para nós irmãos, aquele que se goza conosco, aquele que está fazendo mal, ele fala, não, para não ir para frente, para o autor e consumador da nossa fé. É um prazer imenso. Termina agora essa lição, esse estudo de palavra de Deus com o boca está ali. E aguarda para a lição de próxima semana, porque certamente Deus também fala a boa coração e também a boa família. Que Deus abençoe. Amém.